bem-vindos, minhas margaridas. Aqui você está no Pod Wellita, um podcast que a gente fala sobre carreira, mundo corporativo, transições, desafios e tudo que a gente passa dentro de uma carreira nesse mundo que a gente trabalha. E antes de eu apresentar a minha convidada, que vai ser muito legal e espero muito que vocês gostem, porque eu já estou gostando antes de começar, eu vou pedir para vocês se inscreverem lá no canal, apertar o sininho e dar um like ou dislike, como diz o meu querido Alexandre Garcia, que está lá em Portugal maravilhosamente. Volta pro Brasil, Alexandre. Então dá um like ou um dislike e curtam lá pra gente poder dar engajamento e para outras pessoas também receberem esse conteúdo. Então agora com vocês, tananana, uma escritora maravilhosa de 9 livros, Grazi Ferreira. Seja muito bem-vinda ao Pod Wellita. Oi, Wellita. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui, né? Uma curiosidade assim para a gente falar. Como eu já tinha te adiantado, eu já tinha feito entrevista, live, entrevista em rádio, agora podcast é a primeira vez. Ai, então, chique, estou iniciando aí nessa Eu fico feliz mundo do podcast. que os meus convidados, a grande maioria, é a primeira vez. E é muito legal, né? Porque é uma oportunidade, é uma experiência. Sim. O podcast é uma experiência também, e também acho que é uma forma espontânea da gente poder falar do nosso trabalho, né, das coisas que a gente faz, dos nossos sonhos, das dificuldades e das alegrias que a gente tem na carreira de uma maneira geral, né? E aí, para a gente começar, eu sempre começo falando sobre quem é a Grazi Ferreira, aquela menina, sua carreira profissional. Me conte, fique à vontade, agora é com você, eu só respondo e faço reações. Ok. Então, assim, essa pergunta já é muito boa, porque quando você fala menina, né, como eu vou falar aqui do meu trabalho de escritora, começou quando eu era menina mesmo. Né? Tudo começou quando eu era criança, porque eu desenho, né? Eu já faço desenho desde que eu era bem nova, assim, é uma coisa que eu gosto muito, né? Desenhar e tal. Quando eu era criança, eu desenhava muito e escrevia as minhas próprias histórias. Que legal. Só que quando eu fazia meus livros, assim, artesanais, quando eu era criança, era coisa, assim, bem para a família, para quem amigos próximos, para verem o trabalho, né? Nunca foi nada profissional naquela época. Mas tudo começou quando eu era criança, por meio dos meus desenhos e tal. É uma coisa, assim, que sempre esteve em mim. Certo. Mas aí eu só comecei a publicar, de fato, quando a minha filha nasceu. Olha, que chique. Aliás, a filha dela está aqui. Depois a gente mostra só para dar um beijinho, tá bom? Então, se vocês verem algum chiado, ela está gripada, tosse e enfim, né? Nesse tempo que a gente está, é com ela, né? Mas é o show à parte. Né? É o show à parte. Mas que legal. Ela foi teu grande impulsionadora, é isso? Sim, porque, olha só, né? Eu fiz magistério, né? Aí você já vê que, assim, eu já tenho uma certa idade. Você fez ser fã também? Porque a outra convidada que eu tive no episódio também, ela fez ser fã. Você fez? Não, então ser fã é a nomenclatura aqui de São Paulo, né? Como eu sou brasiliense, lá em Brasília é outro nome. Mas é assim, né? Semelhante. Semelhante. Lá são escolas normais na época. Entendi. Então, você lembra, não sei se você vai lembrar, que eram as normalistas e tal. Ai, lógico, Nelson Gonçalves, meu pai amava e eu amo, é minha música, que é uma das conexões que eu tenho com meu pai, que não está mais aqui, mas é uma das conexões que eu tenho com ele, que é normalista, né? A música do Nelson Gonçalves, linda. Então, lá em Brasília eram escolas normais, então, assim, a escola pública, né? Que eu fiz o magistério. Inclusive, a minha escola, se as minhas amigas normalistas virem um dia esse podcast, elas vão, né, se identificar aqui comigo. Que legal. Era Escola Normal de Taguatinga. Então, a sigla em Brasília é ENT. ENT. Escola Normal de Taguatinga, que era a cidade que eu estudei lá. Olha que interessante. Isso. Então, eu fiz o magistério, né, na escola normal. E lá eu usei muito essa minha questão dos desenhos. Porque magistério você faz muitas atividades lúdicas, né? Para se formar e tudo. Eu fazia meus trabalhos, né, no magistério, usando meus desenhos, muito mural, muita coisa.
E eu ajudava até as amigas, assim, né? Eu fazia desenhos para os outros. Então, assim, lá no magistério, eu fiquei meio conhecida pelos meus desenhos mesmo. Então, assim, é uma coisa minha mesmo, os desenhos e tudo mais. Aí, até o magistério, e depois eu fui dar aula, né? Como eu fiz o magistério. Logo que eu me formei, eu fui dar aula. Né? Naquela época, era até a 4ª série, eu poderia dar aula, né? Eu era apta é verdade. Por causa do magistério. Mas aí depois veio uma lei, aí eu não sei se você vai se lembrar também, que não poderia mais dar aula só com magistério. Tinha que ter licenciatura, não era? Exato. Aí eu fiz pedagogia também para complementar. Mas eu comecei a trabalhar só com o magistério mesmo, que era o ensino profissionalizante da época. Que legal. E aí você fez o magistério? Magistério, usei muito meus desenhos. Você exerceu? O magistério, sim, dei aula. Quanto tempo? 9 anos eu dei aula. 9 anos. E depois eu fiz a pedagogia, né, com habilitação em orientação educacional. Aí eu fui orientadora também. E nesses 9 anos aí você usou também essa... Muito. Mural, eu fazia muito, assim. Mural, desenhava, assim, todo tamanho, né? Reproduzia os desenhos, era uma coisa, assim, que eu adorava fazer também. Tudo começou, né? Cheguei aqui agora nos livros, mas tudo começou lá no meu passado mesmo. De criança. De criança. O dom, né? Como a gente fala, é o dom mesmo que cada criança tem, né? Sim. O Grazi, e assim, você falou que a primeira inspiração foi a tua filha. Sim. O que te levou? Me conte. Isso. Então, só para fazer, assim, uma linha do tempo. Isso. Aí eu fiz magistério, depois fiz pedagogia, trabalhei em escola muitos anos. E depois isso deu como se fosse um pause, né? Eu pausei essa questão assim mais infantil. Porque eu migrei minha carreira para educação à distância. Certo. Aí eu vim até para São Paulo, né? Então aí já tem uma mudança de estado. Tô aqui em São Paulo há 14 anos. E aqui em São Paulo eu vim mais para trabalhar com educação à distância. Aí o que aconteceu? Nesse período, a coisa do desenho, esse universo infantil ficou meio assim... Paradinho, ficou pausado, porque eu mudei um pouquinho de foco na carreira. Né? Então fiquei uns bons anos até sem desenhar, né? Deu uma virada, né? Caramba. Mas eu parei, mas assim... ficou só adormecido. Não é uma coisa que eu desgostei, digamos assim. É uma coisa que ficou meio assim, só stand-by, digamos assim. Era necessário naquele momento, né? Era necessário, né? A profissão já não puxava tanto para o desenho, né? Apesar de que a educação à distância, cursos que a gente faz, a gente também usa muito a questão da ilustração e tal. Mas não era ilustração minha, né? Aí já é outro foco, né? Você já pega em banco de imagens. É verdade. Já é outra... mais técnico, né? Exato. Mais técnico. Então, não é desenho meu. Então, isso aí, assim, ficou pausado mesmo. Aí, o que aconteceu? Quando eu fiquei grávida... Aí, quando eu fiquei grávida, o universo infantil volta. O que tava lá, né? Quietinho. Adormecido, voltou. E eu, ainda grávida, eu já comecei a comprar livros. Olha... Porque, assim, eu fiquei grávida, você já começa a comprar roupinha, você já fica empolgada com aquele mundo infantil, né? Sim. Aquele mundo baby. Eu comecei a adorar isso. Aí eu pensei, vou comprar os livros também. É só um motivo né? É só um motivo. É só um motivo. Eu adoro, né? Percebe-se. Percebemos. Adoro desenho, adoro história infantil, assim. Aí aquele universo que ficou, assim... Ficou lá em Brasília, digamos assim. Exatamente. Veio à tona. Aí eu comecei a comprar vários livros antes mesmo da minha filha nascer. Aí eu comecei a comprar os livros, a folhear, eu fiquei pensando, gente, eu também consigo fazer esse trabalho. Nossa, que interessante. Aí foi aí que a coisa da ilustração infantil voltou para minha vida, né? E eu comprei os livros, né? Já esperando ela nascer e tal. Até contava quando estava grávida, você vê o tanto que eu gosto dessa... Sim. De contava para ela? Contava para ela. Caramba, que legal. Contava, assim, mas historinha mais curta e tal, mas, sim, contava para mim e contava para ela, né? Sim, lógico. Aí voltou, né? Aí, assim, comecei a olhar os livros que eu tinha comprado para ela, e uns eu gostava e outros não. Normal. Né? Aí eu também sei fazer esse trabalho. Né? Fiquei pensando, aquela ideia voltou. Era quase que um incômodo para você, né? Gostava de uns e outros, né? Eu também sei fazer esse trabalho, eu também gosto desse trabalho. Mas, enfim, como eu estava grávida e
quando nasce o bebê, você não tem tempo de fazer outra coisa a não ser cuidar do bebê, sim, né? Com certeza. Opa! Mas aí eu tava, assim, esperando o momento certo de dar vida aos meus personagens que tinham ficado lá no passado. Tá. Aí, beleza. Aí quando a Isis completou, que aí fica mais sossegado, né? A criança já tem mais uma certa autonomia e você já consegue fazer mais coisas, assim, né? Sua vida já começa a se organizar, digamos assim. Você já começa já tinha colocado na creche, então eu já tinha mais tempo. Aí eu comecei a pensar nas histórias, né? Comecei a resgatar, assim, da memória mesmo. Porque como as minhas coisas ficaram em Brasília, né? E aqueles baú antigo lá na casa da minha mãe, então eu não pedi para ela pegar. Mas eu comecei a puxar da memória algumas coisas que eu lembrava. Aí eu comecei a desenhar e fiquei entre várias... E a escrever também, né? Tá. Aí, entre várias histórias, eu tenho muita história escrita, né? Se eu tivesse mais tempo, oportunidade, eu ia ter o dobro dos livros que eu tenho, porque eu gosto muito, eu tenho muita história escrita, assim, em stand-by. Que legal! É, muita. Eu tenho meu arquivo, assim... Quando eu tenho uma ideia, já mudando meio de assunto, quando eu tenho ideia, eu já escrevo logo, para eu não me perder. Tá certíssima, né? Eu escrevo e deixo... A história pode estar até inacabada, mas a ideia ali, a mensagem que eu quero levar já está registrada. Quero falar sobre isso. Falar sobre isso. Então, só um parêntese aí. Aí eu comecei a escrever os livros, né? E o meu primeiro livro, né? Eu mandei até algumas fotos. Você quer que o Bruno, se puder colocar, é a foto 1, tá? Isso aí, isso, essa aí. Essa é a sua primeira. Aí foi o lançamento do Cachorro Rimão, foi em 2019. Tá. E esse cachorrinho é um cachorro que faz rimas. Só que como a minha musa inspiradora já tinha nascido, né? Aí é uma história de 2 menininhos que iam para a escola e eles encontraram no meio do caminho um cachorrinho. Aí, de repente, eles descobriram, né? Quando virou esse cachorrinho que ele falava, e não só falava, ele fazia rimas também. Que legal. E você fez pelo... Aqui, qual foi a editora? Foi Autografia. Autografia. E essa arte ficou muito bonitinho, né? O rimão com a linguinha pra fora, né? Ficou muito show. Esse aí eu que desenhei tudo. E essa arte aí, inclusive a editora Autografia faz capas lindas. Que legal. Então aí, esse foi aí o... 2019. Eu escrevi em 2018, mas ele foi publicado de fato em 2019. Tá, legal. Você quer falar da próxima? Da próxima foto? Vamos lá para a próxima foto. Vamos lá. Vamos para a próxima, Bruno. Aí. Esse aí foi o segundo livro publicado, Se Pular Vai Voar. No que mesmo ano. Daqui. Ai, gente, olha eu derrubando tudo, né? Não precisa digitar, tá, gente? Vai ficar assim mesmo. Ao vivo acontece essas coisas, né? Não quero que edite. Pode deixar, senão... É esse daqui, gente. Ele é grande, né? Ele é grande. Assim, né? Olha que legal. Nossa, tem bastante coisa. Tem bastante texto. Esse livro foi o que eu mais fiz contações, porque quando eu faço contação usando esse livro, ele é interativo. Assim, eu falo, eu dou uma orientação, né, para quem vai ouvir a história, eu falo, tem uma parte que inclusive é o próprio título, né, vou até falar. Eu falo assim, gente, eu não gosto de contar a história sozinha, vamos participar comigo, né? Aí, toda vez que eu falar se pular, vocês vão completar, vai voar, que é o título. Que bonitinho! Então, ele foi o segundo livro. O primeiro, ele assim, tem menos texto. Esse aí você já viu, observou que ele tem bastante texto. O primeiro, como assim, foi para, assim, seguindo mais a faixa etária da minha filha na época, ela tinha 2 aninhos ainda, em 2019, né? De 2 para 3. E aí, ele é pequeno, e esse aí eu falei, esse aqui, né? Eu também já tinha alguma coisa em mente, assim, do passado desse... tem um mago aí e tal, é bem... Eu vi aqui, né? Olha. E eu fiquei tão empolgada nesse ano de 2019 que eu publiquei 3. Nossa! Meu Deus! Esse aqui, o Tirinhas, também foi em 2019. Foi tudo no mesmo ano. Eu vou destruir aqui tudo. Vai cair porque esse aí... falando que eu vou destruir tudo aqui, mas deixa, que eu acho que é legal mostrar, gente, esse daqui é de Tirinhas. É um storyboard mesmo, né? Que você fez aqui. Como é que é? Tirinhas para gostar de ler. Isso é legal. Esse já é pela Editora Feliz, né? Esse foi pela Feliz. Flavião, né?
Deixa eu ver. Esse aí também, os 3 primeiros todos. Tem atividades aí. Eu trouxe até um que a Isis fez. Que bonitinho, olha, gente, que coisa mais linda. Aí a criança pode fazer a própria tirinha dela. Aí essa aí foi recortado pela Isis. Eu acho que isso é muito importante para as crianças, né? Isso. Ela ter, como hoje tá tudo online, né? Ter essa intimidade com o livro. Eu acho que é uma coisa que é super importante, assim, né? A gente, né, não é nenhuma gatinha, né? Então, eu falo que a gente teve a sorte, né? Eu falo que, assim, eu sempre morei muito longe dos meus trabalhos, né? Então, os livros me salvaram, né? Não só na época da faculdade, mas aquela fase que a gente lê o universo, né? De tudo que a gente lê. Então, às vezes, tipo, um livro de 200 páginas, pelo fato de você morar muito longe, você acaba lendo, tipo, em 3 dias, assim. E aí a coisa... Até porque você se envolve, né, na história. Exatamente. Então, muito legal. Gente, o Guido, ele... Calma, a gente já vai falar com você. Tá bom, meu amor? E a tosse veio aqui também, mas vai passar. Fica tranquilo. E... Pronto. Então, aqui foi o segundo livro que você falou, né? Isso aí veio tirinhas, né? Então, nesse ano... Tem tirinhas aí também ou não? Não acho tem. Que eu não mandei. Põe a próxima foto, Bruno, que é o pessoal que tá tirando aqui, né? Que você foi no lançamento. Eu fiz 2 lançamentos. Esse aí foi aqui em São Paulo, foi numa biblioteca pública até, e fiz outro em Brasília, na minha terra. Tá certo. Pode passar a próxima, que eu acho que ainda é do... Aqui as contações, né? Isso. Aí eu faço contação de história também dos livros. Foi uma das, eu já fiz muitas desde então. Me fala sobre essa questão da contação de história. Porque assim, o que eu vejo, né? A contação, ela não é simplesmente você chegar e ler, né? Você tem que criar um ambiente para criança, né? Sim, total. Inclusive, eu não leio quando eu conto, né? No máximo, eu mostro as ilustrações, como tá ali na foto. E como, assim, eu só faço contação dos meus livros hoje em dia, né? Quando eu dava aula, eu não tinha nenhum livro, né? Sim. Então, eu contava os livros, né? E às vezes eu precisava de ler. Mas como hoje em dia eu só faço contação dos meus livros, então a história tá toda na minha cabeça, né? Sim. Então, assim, eu conto a história mesmo, né? E é tão interessante a hora da contação que tudo pode acontecer. Exato. Você tá ali entre crianças, né? Dependendo do lugar que eu vou contar a história, tem uma mistura. Tem criança de 2 anos, no mesmo cenário da contação tem criança de 6, de 7. Então, ali você tem que ter, assim, um jogo de cintura, porque, assim, o tempo de atenção de uma criança de 2 anos é diferente do tempo de atenção de uma criança de 7. A de 7 fica mais atenta, né? Por mais tempo. A de 2, assim, rapidinho você perde ela. É verdade, que nem eu te falei daquele trabalho, daquela pesquisa que eu tô te falando. É verdade, né? Porque no caso é 3 anos, mas eu acho que dá uma oscilada, né? Nesse caso. E para você reter a atenção é uma coisa bem sensível, Nessa né? foto aí são crianças grandes. Então aí nesse dia, por exemplo, eu não tive assim... interrupção, todo mundo ficou sentadinho. Eles não, tipo, quiseram complementar a história? Nesse dia teve um Porque sempre tem um, né? Que quer... Que nessa história aí, especificamente, os meninos, eles... É um pula-pula mágico. E eles pulam, mas aí tem todo um contexto. Eu vou só dar uma resumida para você entender a pergunta do menino. Eles pulam e voam. Tá. Né? Aí, quando eles vão voltar do voo para o chão, né? Eu digo que a gravidade trouxe eles de volta. Né? Eu acho que essa aqui é uma professora, até essa aqui, essa grande aqui. Aí o menino perguntou, o que é gravidade? Pra quem tá vendo aqui, a professora. Aí no meio da história, eu tava contando, aí ele me perguntou o que era gravidade, aí a professora explicou também, mas tem que ser rápido, né? Porque eu não posso sair da história. É mesmo, hein? Não pode, né? Senão os outros ficam assim, né? Mas, assim, foi bem legal. E tudo pode acontecer, até porque se você leva um termo novo, né? Uma palavra nova que não tá, assim, no dia a dia, eles têm a curiosidade e eles perguntam e você tem que responder. Nossa, né? é um E é até legal que nesse livro, Se Pular Vai Voar, eu coloquei um glossário no final, porque tem umas palavras, assim, mais diferentes e tal. Aí eu falei,
Foi até a sugestão de uma amiga minha. Ela falou, Grazi, né? Porque antes de publicar, eu dou para várias pessoas lerem, né? Legal isso é legal. Aí eles trazem, assim, vários insights, né? Aí ela falou assim, ó, tem umas palavras, assim, que talvez não seja do cotidiano da criança, né? E tal. Então, seria bom você fazer um glossário. Aí, nesse livro, é o único que tem um glossário. É quase uma pesquisa científica com referencial teórico, né? Aí, eu coloquei um glossário já para, né, se tiver alguma palavra que não seja, que seja fora do cotidiano, já tá lá, já tem a resposta para essa pergunta no final do livro. Isso é interessante, né? Porque a criança, que nem você falou sobre gravidade, às vezes ela nem quer saber tecnicamente. Ela só quer falar, me fala o que é gravidade. Aí a pessoa vai conceituar, tá bom. Então, mas é exatamente isso. É isso, né? Exatamente tipo, não isso. Tem aquela... tá. É que a gente, adulto, que fica preocupado, aquela coisa do nosso ego, ou aquela até medo, né? Ou dependendo até os nossos sabotadores, de chegar e falar, putz, como assim? Eu não vou saber explicar o que é gravidade para uma criança, né? Não é? Então. Aí você começa a pensar, nossa, se fosse um adulto perguntando, aí você começa aquela coisa de querer responder como se estivesse respondendo tecnicamente para um adulto, Exato. Um doutor, um mestre. Isso. Então, assim, para a criança, lógico que você tem que dar a resposta correta, dar o tempo correto. Mas, assim, não é aquela preocupação tão grande de responder tudo tecnicamente como se fosse você estivesse respondendo, se estivesse apresentando um TCC. Isso. Entendeu? Exato. Aí, olha aqui, escapulindo. Aí é mais tranquilo. E a professora também falou... Ajudou. Ela foi bem rápida. Ela respondeu, acho que em 5 palavras. Olha que legal. Rapidinho e sanou. Isso Mas é uma coisa que acontece. Assim, você tá contando a história, de repente, e vem também umas perguntas que não tem nada a ver, às vezes. É? Vamos para a próxima, que aqui eu acho que tem até os 2 livrinhos aqui. Aí já tenho tirinhas. Foi tudo em 2019. Tá. Em 2019 Esse lançamento aí foi em Brasília. Foi em Brasília. O Tirinhas é muito bonitinho, né? Ele é bem colorido, né? Super. Assim... E eu acho que a proposta de interação é legal em relação a isso, né? E vamos para a próxima. Esse daqui, você quer deixar o Guido por último? O Guido pode ser por último. Então, Bruno, pode colocar o Pod Wellita, depois a gente volta para essa e para a última. Por favor, tá? A gente deixa só na arte, só. E aí aí vamos voltar agora, né? Vamos voltar, que só foi para a gente poder entender. E aí você falou que... Como que... Aí vou tentar trazer um pouco para o seu lado de criatividade. Como é que você consegue... porque vou dar um exemplo, Márcia, tá? Apesar de eu estar no mundo corporativo, de atuar com o mundo corporativo, eu adoro desenho animado. Eu gosto de coisas... Bem, eu queria ser atriz, modelo, né, gente? Então, para mim, a coisa da arte é uma coisa muito importante. E, assim, eu consigo ver... no sol, na lua, coisas que, tipo, eu falo, nossa, que lua linda, meu Deus, que lua maravilhosa. Aí a pessoa olha assim, é a lua? Não, não é a lua. Olha aquela luz. Eu acho que quem trabalha com essas coisas, ou quem tem esse viés um pouco mais lúdico, vamos dizer assim, acaba tendo esse olhar. É um olhar. Não tem certo ou errado, mas é um olhar. Então, por exemplo, eu na minha cabeça, eu já... Então, eu gosto muito de desenho animado. Então, eu tenho uma questão. Por exemplo, chega alguém que eu vejo, assim, na hora eu associo aquela pessoa a um personagem de desenho animado. Gente, gente do céu. Tipo assim, sabe? Tipo, eu falo assim, pode abrir, meu amor, pode abrir. Fica tranquila, não precisa ter medo não, que ela tá abrindo batata, gente. Pode abrir. Se quiser que a mamãe ajuda, quer que a mamãe ajuda? Deixa eu ajudar. Ela não tem problema não, tem crianças aqui, então faz parte. E aí, o que acontece? E várias vezes, assim, e aí eu falo... até aí eu olho e falo, nossa, isso aqui daria um personagem. E várias vezes. E às vezes eu desenho a pessoa, eu tô olhando pra pessoa e eu desenho a pessoa na minha frente como se ela fosse um personagem. Ou eu associo a um desenho que já existe, ou eu na hora falo, podia ser assim. Só que eu não escrevo e depois eu esqueço. Então, por isso que eu já escrevo logo as ideias, entendeu? Para não correr esse risco. Aí assim, para você... Só que assim, você começou muito pequena, né? Isso não é uma coisa que... E eu fui descobrindo isso, acho que com 18 anos, 19 anos, assim, trabalhando.
E até eu fiz um episódio com o Fábio Borges, que a gente falou sobre o humor. Então, assim, como é que fala? Assim, eu sou discreta, mas assim, meu filho também é assim, sabe? Eu vejo o negócio, eu dou risada pra dentro. Às vezes tem coisa que eu falo, não vou falar isso aqui porque não rola, mas é aquela coisa de você conseguir enxergar coisas que o outro não enxerga, né? Aí, pensando nesse contexto, né, eu não sei nem se é técnica, você tem uma técnica? Não. Pra você... É uma coisa assim, no meu caso é mais espontâneo mesmo. Uhum. Talvez, assim, porque lá na minha infância infelizmente, eu não tive tanto acesso a livros como a minha filha tem atualmente, né? E era muito caro de muito criança, caro, né? E assim, Pode falar mais pertinho, tá ligado? Meus pais, eles não compraram não porque eles não quisessem, mas assim... não, era acesso, né, gente? Acesso, então não era assim como é hoje em dia, né? Então o acesso, assim, que eu tinha mais próximo de mim era gibis. Da turma da Mônica, inclusive, que eu amo, inclusive. O Maurício de Souza, amo ele, nossa. Criou muitas gerações e tá criando ainda. Exatamente, muitos anos, né? Então, assim, eu posso dizer que ele também naquela época, foi uma das inspirações, porque, assim, como eu não tinha muito acesso a livro, eu tinha muito acesso a gibi na contrapartida, né? Porque gibi é bem mais barato, né? Sim, sim. Muitas bancas, hoje em dia tá mais, assim, tem menos, né? O pessoal faz mais por assinatura, né? Exato. Mas naquela época tinha muita banca, muito gibi. Então, o meu acesso naquela época eram os gibis e os gibis do Maurício de Souza. Então, talvez, assim, ele tenha... como se pode dizer, ele pode ter me ajudado nesse sentido, né, dos desenhos e tudo mais, porque eu adorava gibi, adorava, assim, quando eu podia eu comprava e tal. Eu tenho uma amiga, ela é minha amiga até hoje, que eu lembro que na casa dela tinha muito gibi, muito mais do que eu. Ela tinha uma estante, assim, uma memória, assim, bem viva na minha cabeça. Estantes de muitos gibis, então eu ia na casa dela, lia rapidinho, né, colocava lá, aproveitava que eu estava lá naquele contexto, assim, de muito gibi, e eu lia os gibis dela, assim, rápido. Eu não sei se eu não pedi emprestado, não lembro exatamente. Mas, assim, o gibi me ajudou, pode ter ajudado bastante nessa questão de desenhar, né? De talvez me inspirar para fazer os meus desenhos e tudo mais. Maurício de Souza também faz parte da história. Eu acho que naquela época ele ajudou bastante crianças, assim, né, assim, que não tinham tanto acesso a livro e tal. Os gibis eram uma forma mais prática de conseguir chegar no... E eu fiz tirinhas também, assim, porque eu adoro quadrinhos, desenhos e livros infantis. Então, assim, eu realizei, assim, dois sonhos no mesmo ano. Fiz um de tirinhas, usei os quadrinhos. E aí... E os personagens, assim? Como que quando você está escrevendo, você já pensa no personagem? Como é que é isso? Penso. O cachorro-rimão já pensava nele muito desde pequena, né? O cachorro para fazer rima, mas nunca falei desse nome para ninguém. É uma coisa que ficou só na minha cabeça mesmo, né? Caramba. Aí o pessoal fica... uma característica, eu gosto de criar nomes. Agora, nesses últimos livros, até que eu não inventei nomes. Mas, nossa, eu inventei, ó. Tem aqui a Fada Plain, o livro ficou... Pode pegar, se quiser pegar. É um nome, assim, bem inusitado, gente, ó. Fada Plain. Não é um nome nada comum. É mesmo, né? É plain. Não é Plin, é Plain mesmo. Plain. Tá, conte a respeito. Então, eu gosto de inventar nomes também. É uma coisa minha. Então, assim, Rimão é um nome que não existe em lugar nenhum. Eu inventei. Plain. O Mago Loel que tem. É Loel, não é Noel. Mago Loel também inventei. Então, assim... Não sei de explicar de onde vem, como que acontece. Eu sei que eu invento, assim, achei interessante. Coloco no papel. E coloca no papel. Cria uma história. E na hora de desenhar, como é que tá? Porque o rimão você que desenhou. Esse aqui eu também desenhei. Caramba! Esses dois aqui. Todos de 2019 fui eu que desenhei. E você desenha todos os storyboard mesmo, todos os passinhos. Sim. Todos... E você nunca fez curso, Gra? Não. Nunca fiz curso. Caramba, desenho, não. Que interessante. Então, assim, uma coisa eu não sei explicar, assim, como que aconteceu, porque só sei que, assim, aconteceu de eu desenhar, gostar e... Nossa, eu tinha muito desenho mesmo quando eu era criança. Tinha, assim...
Mas tá na sua mãe? Eu acho bom Eu você ir lá. espero que esteja. Mãe da Grazi, espero que estejam todos aí, que você não tenha colocado saí fogo. Há muito tempo de lá, não sei, né? Mas eu acho que sim. Mas bem um arquivo, assim, uma coisa bem... Deve estar bem guardado, assim. E aí, beleza, tá. Em 2019 você lançou 2, né? 3. 3. Caramba, meu. Caramba! Aí eu me empolguei. E você sabe que uma coisa bem interessante que aconteceu em 2019... Continua acontecendo, mas mais em 2019, quando eu iniciei a publicação, jornada, tá. né? As pessoas me ajudaram muito. É assim, mesmo? Eu vendi, assim, todos os livros. Praticamente, Nossa, que legal. Assim, os que eu peguei para vender, principalmente do Cachorro Rimão. Tá. O primeiro de todos. Ele eu vendi, assim, muito rápido. Sério? Muito rápido. As pessoas, assim, eu senti que naquele ano, as pessoas gostaram, não sei, né? Talvez gostaram da ideia de eu fazer livro infantil. E eles compraram bastante, assim, naquele ano. Uhum. Eu não tive dificuldade de vendas. Né? Hoje em dia eu ainda vendo, mas não na rapidez que eu vendi no primeiro ano. A internet, será que foi por causa da internet, assim? Não sei. E você vendia online ou você vendia presencial? Sim, tanto faz. Tanto faz. Eu vendo. Sim. Eu vendo, é ótimo. Eu tô vendendo, gente. Eu tô vendendo e tudo. Não importa o canal. Se no meu trabalho, na rua, alguém pedir, você tem o livro XY? Eu tenho. Vou lá, vendo, faço a dedicatória. No primeiro ano, assim, o Cachorro Rimão eu vendi muito rápido. É porque o nome é bom, né? O nome é bom e ele causa uma curiosidade. Tipo assim, eu não sei, né? Talvez é uma limitação minha, mas assim, eu falei, mas por que rimão? Aí você explicando, falei, de rima, tá de certo. Rima. Mas na hora eu não associei essa questão. E assim, o rimão, algumas pessoas, Grazi, eu chamo meu irmão de rimão. Algumas pessoas me falaram isso. Aí eu até compraram o livro, não sei, né? Porque assim, pra você ver o tanto que as pessoas... Já chamava, e aí o livro veio. Ah, tá. Mas eu chamo meu irmão de rimão, assim, informalmente, né? Uhum. E assim, eu lembro que adultos compraram meu livro, não tinha criança nenhuma na família. Sim, pra você ver o tanto que foi um incentivo. Eu falava assim, mas você vai dar pra alguma criança? Eu escrevo... o nome, não é pra mim. Aí não, é pra mim mesmo, eu comprando pra mim, foi muito assim... mas é gostoso ler livro de criança, assim, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer inglês, né? E aí você tem que ler, que tem aquelas provas e tal. Depois os livros vão ficando com muita letra, né? Mas assim, no comecinho, que você tá lá no inglês iniciante, aí tem os livros em inglês infantil. E eu amava. Tipo, porque tava lá, né? Porque é bem gostosinho de ler, português também, mas é mó gostosinho, né? E aí, depois desses, qual que vieram? Em 2020 veio o Anel da Fada Plain, agora eu não vou me lembrar a ordem. Só sei que 2020 foi o ano da pandemia. É verdade. Né? Que começou a pandemia mesmo. Tem razão. Aí foi tudo online, né? Porque aí não podia fazer lançamento presencial e tudo meio que ficou parado, né? Aí eu lancei esse aqui, o Anel da Fada Plain. Bonitinho. É o Anel da Fada Plain, tá. Esse aqui tem mágica. E esse aqui, Emoções do Primeiro Dia de Aula. Nossa, esse deve ser muito legal, né? Mas... Aí foi pela mesma editora em prosa e verso. Tá. Eu acho que o Emoções saiu primeiro. Né? Tá. Que aí eu já me confundo quando saiu no mesmo ano. E esse Emoções foi baseado no quê? O Emoções, aí eu já... Não é ilustração minha, né? Você pode ver que já é um estilo, assim, mais papel de carta. Exato, exatamente. E foi proposital essa escolha, né? Eu conheci a Paty Lima. Ela ilustra por aquarela. Caramba. Né? Então, esse livro é todo ilustrado em aquarela. E eu queria uma coisa assim mais suave mesmo, que não combinava muito com o meu tipo de ilustração, que é bem diferente, assim. Tá. O dela em aquarela tinha mais, assim, um jeitinho de papel de carta. E é a história de uma criança que está iniciando na escola. Tá bom. Aí, esse aí eu fiz também muito pensando na minha história com a Isis, mas é um menino na história e a mãe dele. E ele está iniciando, aí conta a história dele, todo em rima. Esse é todo em versinho, assim. Caramba! Desde a adaptação até quando ele já se sente autônomo na escola. Então, por meio, assim, de rimas e tal, eu tinha vontade também de escrever um livro, assim, da iniciação escolar. E nasceu mais um livro aí com essa...
E aí, assim, os livros, eles... Aí é curiosidade, tá? Porque o mundo infantil, realmente, eu não domino nada. Então, fazer pergunta de 4 anos. Os livros, quando se editam, quando publica, cada um tem sua classificação para o infantil ou ele é aberto? Não, assim, no livro não tem uma classificação no livro. No livro tem a documentação e tudo aqui, o ISBN, mas não tem assim... para tantos anos, tal. Não, Tá. Mas quando ele tá no catálogo da editora, geralmente eles dão uma indicação. Tá bom. Entendeu? Aí tem uma indicação de idade. Mas no livro em si, não. Porque, por exemplo, o Se Pular Vai Voar para uma criança bem pequenininha, ele vai falar, tem muita letra, mamãe. E não você vai contando afim. a história, você vai perdendo a criança, né? Assim, porque ela já... Ele vai indo, né? Ele vai indo com a bola, porque ele com o tem brinquedo, bastante... né? Tipo, eu esquece. passo uns 10, 15 minutos contando esse livro. Caramba! Mas também eu dou uma floreada. É lógico, não, por isso que eu te falei, contação eu acho muito interessante. Porque, por exemplo, vou trazer agora para o mundo corporativo. Hoje a gente usa muito storytelling. Que não deixa de ser uma contação. Sim. Só um nome diferente, mais técnico. Mas assim, não deixa de ser uma contação, porque todo mundo gosta de uma boa história. Porque te leva para um lugar, te traz de alguma forma emoções, né? Te leva para situações que você gostaria que tivesse acontecido com você. E no caso do livro infantil, como eu disse, né? Eu gosto, né? Então, às vezes agora as mega stories de livrarias não tem tanta, né? É uma pena. Mas quando tinha, eu sentava no chão, eu até tenho uma delícia. E ficava lendo. Até tem um amigo meu que ele estava na Argentina esses dias. E aí ele colocou uma livraria que quando eu fui, ela era um teatro. A estrutura, eu não vou lembrar o nome, gente, quem souber depois coloca nos comentários, fica lá. Não lembro também o nome da avenida. La Corrientes, acho que não lembro direito. Mas aí o que aconteceu? A gente aquele dia andou tanto, que quando chegou nessa livraria, eu fiquei encantada, né, pela história, porque ela era um teatro, tanto que você quando entra, tem lá toda a parte dos livros, assim, e tem um palco, que era onde hoje é um bar, né? E aí tem os lugares e tal. E aí eu lembro que naquele dia a gente estava tão cansado que já tinha andado a Argentina inteira, porque Buenos Aires dá pra você andar a pé, porque ele é plano, né? E não queria pegar metrô, aquela coisa toda. Aí, beleza, tamo lá andando, aí vamos lá... Puta, não vou lembrar do nome. Depois eu acho aqui, eu falo pra vocês. Aí, eu lembro que eu cheguei e falei assim, até meu irmão acho que falou, né? Chegamos no lugar da Inha, né? Que eles me chamam de Inha. Aí eu falei, nossa, aí eu sentei assim, aí sentei do lado e tinha vários livros e tinha livro infantil. E além de eu descansar, né, porque eu tinha andado pra caramba, e aí eu fiquei lendo, e assim, em outra língua também, né? Olha, que legal. Que é outro estímulo Sim. também, né? E eu não domino espanhol, assim, eu até brinco, né, quando eu vou fazer... reunião com o pessoal lá de fora, eu falo, meu Deus do céu, será que eles vão entender o que eu tô falando, né? Então, ainda bem que eles são empáticos, eles entendem, eu que não entendo eles, assim, às vezes, algumas palavras, né? Então, aí eu tô perguntando essa questão da idade, porque, não vou falar a minha idade, né, gente? Vocês já sabem. Mas, assim, pra mim, é tão encantador quanto, entendeu? É tão encantador quanto, né? E... C.S. Lewis fala que um livro infantil que não... Eu não vou saber falar exatamente a frase dele. Que não agrada adultos, não é um bom livro infantil. Então, graças a Deus, eu tô dentro do escopo. Exatamente. Que bom. Deixa eu ver se eu acho o nome. Pode falar aí. Aí, o livro infantil, assim, é uma coisa... Que tem que agradar não só a criança, mas o adulto também. Eu já vi palestrantes renomados em algum momento usar um livro infantil, porque ele passa uma mensagem rápida. Exatamente. Entendeu? Ele é profundo, ele passa uma mensagem rápida e as pessoas... Isso é uma coisa, assim, de todo mundo. A pessoa gosta de ver a história, assim, ilustrada. Entendeu? Não chama a atenção só das crianças. Exatamente. Eu tô, assim, aflita que minha filha tá crescendo, né? E daqui a pouco eu não vou ter desculpa assim, eu continuo comprando livro infantil. Mas eu acho que... Então, quando meu filho cresceu, a gente usa os filhos, né? Nossa, eu comprei tanto livro pra ele. E aí, por isso que eu te falei, eu fiz assinatura de gibi.
E na época que eu fiz, aí assim, né? As editoras também abusam da gente, da nossa inocência de mãe. Tem muito clube de leitura, né? Também. Então, hoje tem bastante coisa, né? E eu lembro que eles me... eu sempre quis estimular muito a questão do idioma pro Matheus, né? Então eu falava assim, eu fui fazer inglês com 18 anos, então fica muito difícil para você aprender, né? Então... É mais fácil quando você tá criança. E ele começou cedo, coloquei ele na escolinha cedo, de inglês, aquela coisa toda, tal, tanto que hoje tem coisa que ele me ensina. Isso eu falei, putz, consegui chegar no objetivo do meu filho me ensinar, né? Exatamente. Só que eles ficam metidos, né? Porque aí eles ficam, tá errado, não é assim, a pronúncia, né? Acontece. Então, aí você vai chegar nessa daí. Aí, eu que já tô chegando, né? Aí o que acontece, né? Veio as assinaturas de revistinha, até tinha do Maurício também, inglês e espanhol. Olha. Então, dentro do gibi, ele tem um lado, a mesma história, só que de um lado é inglês, aí você vira, do outro lado é espanhol. Então, tem muito livro infantil, assim, também. Muito legal, eu conheço algumas autoras que o livro é bilíngue mesmo. E é legal, porque as escolas hoje... Tem escola que é bilíngue, que já trata isso no dia a dia, mas tem escola que tem a aula de inglês. E assim, tem muita criança que não gosta. Né? E às vezes a criança não gosta porque assim, ela não sei, né? A aula não interessou, não chamou atenção, porque às vezes se mudar a abordagem, a criança começa a gostar. Então, entendeu? Eu acho que você podia fazer um assim também. Aí já tem uma dica. Eu pensei, eu acho que seria legal. Pensei até já fazer em braille, já tive várias ideias. Isso é sensacional. Aí até você falou assim, voltando, né? A linha, porque, gente, eu vou eu conversando volto. Quando eu vejo, eu já fui lá na frente. Que nem voltar. Você falou assim, minha filha tá crescendo. Não, mas tem a questão do adolescente. Tem histórias. Hoje eu acho que o adolescente tá um pouco carente de ser acolhido em determinados assuntos. E talvez um livro mais lúdico fale com ele, entendeu? Porque toda mensagem de um livro infantil, no final, todo livro tem uma mensagem, né? O infantil, ele tem isso muito... E é engraçado que, assim, conforme a gente vai crescendo, isso vai se perdendo, né? Eu até brinco, assim, que... Puxando agora também para o mundo dos adultos, né? O que acontece? Quando a gente é criança, a gente é super estimulado, reforço positivo, né? Que nem a minha professora estava explicando, reforço positivo, reforço negativo, aquela coisa toda, tal. É confuso, mas ok, eu juro que eu vou chegar lá. E aí, beleza, aí você vai. Aí quando você vai, adolescente é uma fase de transição, por isso que ela não é tão linear, porque é transição, né? Depois a gente vira, entre aspas, adultos, né? Porque alguns nunca vai ser adulto, então tudo bem. E aí, o que acontece, né? Nesse caso, você é apoiado até uma fase da sua vida, né? Quando você vira esse adulto, ou vai para a sociedade, como eu costumo dizer, esse apoio, né? Ele se solta. E aí vem todo aquele discurso que você tem que ser por você não precisa de ajuda, você não precisa de apoio. É lógico que aí tem os psicólogos, os terapeutas, né? Os psicanalistas para cuidar das pessoas. Mas é engraçado, né? Então, talvez não é que você... não vou usar isto porque minha filha... Eu acho que é uma nova etapa, uma nova Grazi que tá vindo aí também para explorar novos mundos de uma forma lúdica também, né? Que eu acho também. É uma boa reflexão, né? Posso continuar, né? Porque isso aqui eu não vou largar, gente. Não nem largar. Deve, porque é um trabalho muito bonito, eu né? amo mesmo, é uma coisa minha, né? Mas é uma reflexão que, assim... É o que você falou, né? Vão crescendo e tudo que você... Aquela ajuda, aquele auxílio, aquele apoio mais próximo vai dando uma afastada, né? Vai dando uma distanciada. Exatamente. Né? Uma reflexão até, né? Se eu continuar... Não, eu vou continuar.
Você viu que não tem discussão, não né? Não tem discussão. Mas aí eu posso já pensar nesse outro lado, Sim. né? Nessa outra etapa, nessa outra literatura, né? Exatamente. Para até acompanhar e tudo e não soltar, né? Não ficar tão distante nessa mudança, né? Nessa mudança de fase. Ô, gente, a livraria lá que eu falei para vocês é El Ateneu Grande Splendid. Acho que é isso, tá? Fica lá em Buenos Aires. Era um teatro e virou uma grande livraria. É muito legal, é uma experiência na realidade que você tem. E aí tem um barzinho lá, super chiquérrimo também, para quem quiser um dia, quem gosta, né? De ler também e ficar lá sentada. Literalmente, eu fiquei sentada no chão. Ah, mas é uma delícia sentar no chão de livraria. Só que eu não sei, né? Eu tava no outro país, tinha um segurança que ficava me olhando. Acho que eu pensava, país, já não sei outro brasileiro, né? Só podia ser brasileira, mas fazer assim... essas coisas aqui. Porque aqui a gente faz, né? Mas aí eu fiquei, ele me chamou a atenção e foi muito gostoso, assim, sabe? O ambiente do livro é uma coisa que me atrai, que é muito legal, né? E aí depois... eu tô curiosa com o nome Plain. Você pode falar? Posso. Plain é o nome da fada, né? Tá. E assim, eu não queria um nome convencional, né? Tá, porque eu sou dessas. Eu gosto de criar nomes. E assim, porque o anel dela é mágico, né? E é o anel dos desejos. Tá bom. Vou tentar ser rápida, quando vejo eu conto a história toda. Não é contação, é só porque senão o povo não compra o livro. É pra comprar o livro, viu, gente? Faz favor. Tem que deixar a curiosidade no ar. Mas, enfim, a Giovana, do livro, ela tá meio descontente com a autoestima dela. Ela quer ser, vou até mostrar aqui uma cena, que ela tá olhando para outras amiguinhas. E ela tá querendo ser que nem as amigas, né? As comparações, né? Aí ela tem uma fada, amiga e companheira, que vai visitar ela toda noite, dar conselhos para ela. A fada sempre fala, você é linda do jeito que você é, né? E tudo. E ela não acredita muito nessa história. Ela fica até, tem coisa que tem hora que ela fica até brava com a fada. A fada fala, não, você já é linda. Aí ela não acredita, não, eu queria ter o olho da fulana, queria ter o cabelo da cicrana. Então a Giovana tá nesses conflitos. Tá. Aí, só que a fada Plain tem um anel dos desejos, né? Deixa eu mostrar aqui. Esse anel dos desejos. Tudo isso para chegar no nome Plain. Chego lá, gente. Aí... Essa é ótima. Giovana, ela vai visitar a Giovana. Giovana, nossa, a fada fica me dando esses conselhos. Mas eu queria ter o cabelo da cicrana. A Giovana teria quantos anos aí? 10. 10, tá. Aqui na primeira página já conta aqui a... tá bom. Gente, eu não li nenhum, então eu posso perguntar. Eu posso. Ela tem 10 anos e muitos sonhos. Ai, que bonitinho. Aí tá bom. Aí um dia a fada, que tem esse anel dos desejos, só que ela usa para coisas assim muito específicas, importantes. Não é para qualquer coisa que ela usa esse anel. Tá certo, né? Que nem os 3 desejos do gênio, né? Isso. Então. Aí um dia a fada foi lá visitar a Giovana, não queria, porque queria ser igual as outras meninas. Brava, hein? E sem querer a fada esqueceu o anel. Ai, meu Deus. Isso. Aí, né? Chegou, acordou. A oportunidade faz, né? Então. Acordou, nossa, ela falou, é agora. Então, aí cheguei no Plain. Aí, quando a Giovana foi pra escola, aí deixa eu lembrar aqui qual foi o primeiro pedido. Então, aqui o primeiro pedido dela foi ficar alta. Aí, Plain, ficou alta. Que legal. Então, aqui, o Plain vem da mudança, do desejo que aconteceu. Então, é por isso que ela chama a fada Plain. Não vou contar mais nada. Nossa, já tô querendo saber os outros. Ela vai mudando. Ai, quero não sei o quê. Aí, Plain. Mudou. Aí, essa história aqui é ótima. Olha, falando assim. Mas olha como ela começou. Nossa, ela é super atual, essa história. Porque ela remete o que os adolescentes vivem hoje. Nessa questão de comparação. De comparação. De não se valorizar a sua qualidade que você tem, independente de como você é. A questão da própria diversidade, né? Exatamente.
Exatamente. É muito... Quando foi que você lançou esse? Desculpa. 2020, na pandemia. Olha, cara, muito, muito atual. Aí, gente, tô aqui até arrepiada. Ela foi conversar com a amiga dela, aí começa uma confusão. Ela pensou, agora ela ficou se achando, porque ela mudou tudo que ela queria. Lógico. Fez uma harmonização com a Plain. Assim, em poucos segundos ela mudou, assim, radicalmente. Aí, só que ela não contava que isso poderia trazer problemas para ela. Como sempre, né? Aí, o que aconteceu aqui em um dado momento? Ela foi conversar com a melhor amiga dela, e a amiga dela, não, sai daqui, eu não te conheço. Nossa, que da hora isso, gente. Não te conheço, só pode... Ela não ficou falo chocada. com gente estranhas. Né? Ela ficou chocada. Como assim você não me conhece? Porque se vocês olharem essa Giovana aqui, não é mais essa Giovana aqui. É verdade. Então, ela mudou muito. Então, ela entrou numa confusão e foi aí que ela percebeu os conselhos da Fada Plain para ela. Tudo que a Fada Plain falava para ela só fez sentido quando ela fez essa coisa errada, que foi pegar um anel e fazer pedidos. Ó. Ela foi para a sala de aula, a professora virou uma confusão. Eita, bexiga, é mesmo, hein? A professora, o que é isso? Vai fazer prova, não é a mina, é fraude. Começou todo mundo gritar na sala, não é a Giovana, não é a Giovana. A professora ficou, meu Deus, aí vai para a sala da diretoria lá. Aí ela... E foi a diretora, ó, chegou lá na sala da diretora, que aí ela começou a ver o que ela tinha feito. Então, essa parte aqui é muito especial. Aí, quase que eu contei já o livro todo, mas o final... Não, mas esse livro, gente, dá para usar para bastante coisa. Dá. Aí aqui é uma parte, assim, bem legal. Nossa, gente, que interessante. Que ela mesma olhou no espelho e ela não se reconheceu. E eu paro por aqui. Paro por aqui. Nossa, muito legal, meu, você tem noção. E é aqui que a ficha disso. dela caiu de vez. A ficha dela já estava caindo quando ela foi falar com a amiga dela, e a amiga, quem é você? Porque era uma pessoa que era importante para ela, né? Exato. Mas aí quando ela mesma não se reconheceu, ela percebeu o que ela tinha feito. Esse é o Anel da Fada Plain, que eu não vou contar mais, gente, eu sou terrível. Quando eu vejo, eu conto o livro todo. Gente, a gente precisa, às vezes, de uma Fada Plain na nossa vida, que ela vai falar o que a gente não quer ouvir, Exato. Né? Exatamente. Exatamente. É uma coisa assim, não... Então, para você ver a importância do livro infantil. Essa reflexão não é só para criança. Não, eu tô aqui, um monte de Fada Plain na minha vida. Muitas fadas. Não é só para criança. E a gente tem uma Fada Plain também, que a gente briga com ela também, né? Porque que aí te traz verdades, total, né? E você fica com raiva dela. Vai se ferrar, eu sei, não quero saber. Não quero saber, eu já sei, eu entendo melhor do que você. Exato. Só que não, né? E às vezes a gente dá com os burros d'água, né? Digamos assim. Nossa, mas esse livro é muito atual. Porque assim... apesar de ela ter 10 anos, mas como ela vai se transformando, ela meio que vira uma adolescente, né? Ela pede pra ser mais alta, mais magra. Então, exato. Quero cabelo diferente, quero cabelo cacheado. E o que hoje a gente tá vendo? Um monte de adolescente que não se aceita no seu período de transição, que faz parte, né? Gente, se vocês me vissem aos 14... Melhor, Deus é pai que não tem internet, né? Eu acho que também o nível de exposição deles é muito alto e aí naturalmente eles se veem, não se reconhecem ou talvez falam, não era isso que eu queria, porque a nossa época não tinha isso, era o que tinha, né? Era o que tinha. Não tinha aparelho, não era? Nossa, não tinha, no meu caso, que eu uso óculos desde os 7 anos de idade, hoje tem óculos de todos os tipos, cores e tamanhos, que não quebra. O meu quebrava, meu pai colocava um palito de dente e se quebrasse aqui nessa parte, ele colocava durex e tinha que ir daquele jeito pra escola. E a Havaiana, quando arrebentava? Nossa, a Havaiana com aquele prego, né? E doía pra caramba, porque chega uma hora que ele começava... Então era outro momento. Então você tinha que esperar, né? Quando era havaiana, tem que esperar, você tem que esperar o papai receber para comprar outra. Exato. Então, você não tinha cartão de crédito, não era todo mundo que tinha acesso ao cartão de crédito como é hoje, né? Então era bem diferente. E aí eu tô falando isso porque esse livro, ele remete exatamente o que hoje a nossa sociedade vive. De uma forma ou de outra, essa cobrança da autoimagem, de você ser perfeito, de você não passar por o processo de transição, de querer ser igual. Eu tinha amiguinhas, assim, que, tipo, olhava e falava, nossa, que bonitona, né? Que nem eu vou confessar aqui um negócio que tinha pra mim, na minha época, que toda vez, gente, que eu vejo a Amandita
Amandita, se você quiser me patrocinar, você já foi um trauma na minha vida. Tinha uma menina, chamava Tânia. Depois não vi mais, só naquela época de estudar. Mas só pra entender, só pra você ver como a fada Plen, ela é interessante. E, gente, aquela menina, o pai dela era feirante. Então, ela sempre tinha dinheiro. Então, era aquela menina que ela ia na cantina e comprava coxinha, que tipo, quem tinha grana pra comprar coxinha na minha época, né? Era. Até isso é diferente, né? Também pra comprar uma coxinha. Nossa, só Jesus. Um desespero, né? Aí, ela ia com aquela caixinha de Amandita, gente, que tem no mercado. Sabe aquela que tem no mercado? E ela era uma... Eu não vou falar porque eu sou uma pessoa... Tô tentando fazer meu processo de finese de dama aqui. Aí ela pegava e abria aquele negócio. E o barulho do plástico, eu falava, ela está abrindo a Amandita. E ela não... Ela era meio birrenta. Ela fazia que ia comer, ou ela te oferecia, ela falava assim, Tó! Aí ela falava, você não tem dinheiro para comprar. Olha isso. Gente, eu sou uma pessoa que na minha vida, meu objetivo de vida é ser rica. Olha só. Na verdade, tipo assim, eu queria ter uma vida melhor, né, do que eu tinha. E aquilo me incomodava, eu era pequena. Eu devia ter 7, 8 anos, mas ela já tinha o dinheiro dela e eu não tinha. E aí eu lembro que eu não entendia porque eu não tinha dinheiro naquela coisa toda, né, de você na escola, né? E eu não entendia. Então, toda vez que eu chego no mercado, olha só, eu já tenho quase meia idade, meia vida aí, né, no mundo, né? Eu olho para aquela caixinha, gente, eu lembro. Aí teve uma época que aí você vai... Marcou mesmo, né? Marcou demais. A Amandita, pra mim, é traumática. E aí você vai crescendo, vai trabalhando, ganhando dinheiro. Um dia eu falei, eu vou comprar essa caixa, porque era cara. Eu não lembro. Hoje em dia, só pra vocês terem uma ideia, eu nem olho o preço, né? Tipo, na época. Eu lembro que era cara pelo que eu ganhava na época. Aí, beleza. Comprei. Gente, eu comi. Aí, na época, eu lembro, não sei se foi recalque. Sei lá, pode ser recalque, né? Eu olhava e falava assim, mas ela não é tão boa quanto que eu achava que era. Porque, na época, pra mim, aquilo era um... Sim. Porque ela falava, e ela tinha as amigas preferidas dela lá, e ela oferecia pras amigas, e pra quem ela não gostava, e eu nunca fui uma... Tipo, eu queria bater nela, na realidade, né? Era isso, né? Somos humanos, exato, né? Então, né? Eu queria bater nela, eu lembro disso. Eu entendo isso. E aí, eu lembro que isso pra mim foi uma fase bem complicada, né? E pra você ver como que isso... Que marca, né? Que isso mexe com a gente. E é exatamente a fada Plen, né? Esse livro aqui é... Adultos, né? Falaram pra mim, Grazi, eu tinha que ter lido esse livro aqui quando eu era adolescente. É o que eu tô te falando. Eu recebi vários feedbacks nesse sentido. É o que eu tô te falando. Eu tinha que ter... Eu não gostava de mim, eu não me aceitava do jeito que eu era. Foi um trabalho, assim, muita terapia e tal, pra eu gostar de mim e me aceitar, né? Então, assim, você devia ter feito esse livro lá no passado, gente. Ainda não escrevi. Não, mas esse livro é muito legal. Aí, qual foi o próximo, depois? Depois da Fada Plen, 2020. Agora já até tanto livro, gente. Ai, que bom. 2021. Não, foi O Segredo da Árvore. O Segredo da Árvore, tá. O Segredo da Árvore, deixa eu pegar ele aqui. Pronto. Ele não vai derrubar tudo. Deixa eu me organizar aqui, senão daqui a pouco eu até caio. O Segredo da Árvore fiz em 2021 pela editora Inverso. Tá. E aqui é uma reflexão mesmo. Aqui, ó, são 2 árvores. Aqui vai contar, deixa eu ver aqui, a história de 2 árvores. Olha que legal. Né, que foram plantadas no mesmo dia, cresceram juntas, mas elas pensavam de forma muito diferente. Tá. Né, vou tentar dar uma resumida nesse. Uma era feliz, bem-humorada e tudo mais. A outra... Só Jesus na causa. Oh, meu Deus, era o caos. Não gostava nem que as crianças fossem pegar as frutas dela. Nossa! Jogava as folhas para as crianças nem ficarem lá perto delas. Chata.
Mal-humorada. Olha eu já brigando com a árvore. Aqui eu já cito mesmo. A árvore mal-humorada tentava impedir que as crianças chegassem perto delas. Então, esse livro aqui foi mais uma reflexão. Acho que era o meu momento de vida, assim, que eu tava mudando. Porque ele não tem uma característica tão infantil, assim, né? A carinha dele, né? A carinha dele, assim, é o mais... É infantil, né? Mas também é uma reflexão que vai para crianças e também para adultos, né? É igual o filme do Divertidamente, que tem... Boa, a bem alegria lembrado. E a tristeza, né? Isso. Então, assim, eu acho que esse livro aqui se remeteu muito ao meu momento de vida. Eu estava em transição e tal, de um trabalho para outro. Nossa. Então, assim, eu não estava me sentindo bem plantada em um determinado lugar. Caramba. E assim, como assim, escritora, né? Você começa a refletir e começa a criar também, né? É igual cantor, o pessoal que é compositor, né? Dizem que as melhores composições vêm da dor, né? Quando, assim, que eles estão lá naqueles... vem as histórias, as letras, assim, mais, né, profundas, né? Digamos assim. Então, eu estava, assim, nesse momento, eu escrevi esse livro e ele foi publicado pela Inverso. Mas é uma reflexão, assim, bem interessante também, né, de compartilhar, de dar, né, de uma história, assim, de gratidão. E assim, eu também não li, mas assim, uma coisa que a gente pode tirar desse livro, pegando um pouquinho o que você tá falando, é que... Eu tô falando que a árvore é chata, mas eu tô sendo... Não, mas tem uma árvore chata mesmo. Tem? Aqui eu chamo ela de mal-humorada, mas ela é uma chata, né? Mas é que é o lado que é como diz Jung, né? O nosso lado, a sombra, né? O nosso a luz e a sombra que a gente tem também, né? Que eu acho que isso é o mais interessante. Eu acho que dá para trabalhar até na psicanálise com esse livro aí, se você for parar para pensar, né? Porque todo mundo tem tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá. A questão, eu acho que é a forma, é como você lida com isso, né? Exatamente. E depois dele veio qual, Gra? Veio O Som da Flauta. Ele é muito fofo, né? É muito fofo. Aqui, ó, vocês vão ver que de 2021 para cá eu já não ilustrei mais. Minha vida começou a ficar... Corrida. Mas eu tenho intenção de continuar ilustrando. Eu posso voltar para 2020? Lógico, volta para onde você quiser. Que eu tô vendo aqui o pod é seu. Já tô aqui 21, mas aqui em 2020... Na o pandemia, projeto de vocês, né? Legal. Aqui tem o Esse é legal falar também. Isso. Em Busca do Planeta Realidade, né? Que eu escrevi com a Natália e com a Rose. Tá. Né? A gente tem uma página até lá no Instagram, Escritoras da Nova Geração. Tá bom. Né? Esse é, por enquanto, o único livro que nós publicamos juntas. Tá. Mas a gente tem vontade de escrever mais livros juntas e tudo. E aqui é um livro também, assim, muito legal. Ó, foi publicado aqui, ó, pelo Clube da Cultura. Já é o Clube da Cultura. Foi mais um projeto aí. Um projeto aí que a gente fez juntos, né? Então, aqui as meninas... Sim, esse livro aqui, ele tem... É um livro muito atual também, mas a gente escreveu ele na época do isolamento mesmo. Nossa! E aqui, ó, as meninas, ó, o pessoal desse planeta Gran, eles moravam dentro de cápsulas. Eles não se tocavam. Tô arrepiada. Eles nasciam e já iam direto para as cápsulas. Né? E a gente fez uma história, nós somos as personagens dessa história. Quem é você? Eu sou aqui. Que bonitinha. A Rose e a Nath. Que fofa. E aqui a gente fala das nossas características mesmo. A Rose é ótima em escrever livros, histórias. A Grazi é ótima em desenhar. A gente trouxe as nossas características aqui, né? A gente conta isso no livro. A Nath é ótima na questão de liderar, né? Que é a cara dela mesmo. Então, assim, elas descobriram lá no planeta delas que existia um planeta realidade. Ai, meu Deus, que é esse planeta, Senhor da Glória. Ai, meu Deus. E o planeta realidade era muito diferente do delas, que elas viviam em cápsulas isoladas, não tinham contato físico. E aí, o livro, Em Busca do Planeta Realidade, elas vão de planeta em planeta, né? Aí, o planeta, esse aqui é o Twister. Aí é meio assim, que a gente fez uma analogia aos planetas aplicativos, né? O Twitter, que é meio que o Twitter. Que legal! Vocês fizeram uma associação. Isso.
Aí mostra as pessoas lá no planeta como eram muito conectadas, ó, até corcundas, assim, que só ficavam É quase que uma previsão, né? Planeta Biblioteca, cadê o planeta? Não, esse aqui, ó. Ah, gente, aqui foi a Laura Mocelin que... Não posso deixar de falar isso. Sim, que ilustrou. E ela fez aqui uma transição muito legal de cores. Tá. Ó, você pode ver que o livro começa aqui com um cenário bem escuro. Exato, isso eu ia comentar. Né? Aí, era um momento que a gente estava vivendo, né? Isso, também. Aí, à medida que elas vão viajando, ó, e elas vão nos planetas, assim, muito virtuais, sem contato ainda, e vão viajando até encontrar o planeta realidade, que é o objetivo delas. Aí, quando elas vão chegando... Ela vai mudando, né? Já tem uma transição de cores. Isso aqui foi uma leitura da própria ilustradora. Ela que teve essa sensibilidade de fazer essa transição de cores, que eu achei, assim, sensacional. Caramba, meu, que legal. Então, assim, também não vou contar, né? Lógico. Mas que será que tinha no planeta realidade que não tinha no planeta delas? Então, tem um desfecho bem interessante também. Tá. Que elas vão ficar chocadas com o que acontece, ó. Que meio que dá uma conta a história. Olha a cara delas e aqui o planeta realidade. Tipo, que negócio é esse? Que estranho. Pessoas se tocam? Exato. Olha o olhão delas, assim, gente, o que tá acontecendo? Né? Então, um projeto, assim, bem bacana. Esse livro aqui é como o Se Pular Vai Voar, tem bastante texto. É emocionante esse livro, hein? Emocionante. Eu sou meio suspeita, né? Nossa. Ó, a transição de cores, o que acontece lá e tal. Caramba. Bem interessante. Aí voltei para 2020, mas não poderia pular. Nossa, não, esse daí não. E assim, aí lá vai eu fazer as associações, né? Vocês fizeram ele num momento crítico que o mundo inteiro, não é o Brasil, não é São Paulo, não, foi o mundo inteiro, né? Que estava vivendo isso daí, né? Esse isolamento social, né? Exatamente. E a cápsula, ela realmente é uma analogia de várias coisas aqui que eu pude, só por um pouquinho, também não li. Mas assim, por exemplo, antes de tudo isso que aconteceu, cada um vivia o seu mundo, mas teoricamente nós éramos livres. Sim. Sempre isso, né? Aspas, bem aspas pro livres, né? Uhum. Aí veio tudo que aconteceu. Coloca todo mundo dentro de casa. Então, a gente teve várias cápsulas. Porque até foi nesse período que muita gente acabou se divorciando, pai, Sim, aconteceu mãe, bastante. Aquela coisa toda. Ou seja, as pessoas não se conheciam. Porque cada um vivia na sua cápsula. Muito bom. E aí depois a gente vai para uma cápsula grande, que é o apartamento, é a casa, seja lá o que for. E as pessoas tiveram que tirar suas cápsulas. E quando tiraram, uma olhou para a cara da outra e falou assim: Ruiz, quem é você? Muito bom. Você é minha esposa? Exatamente. Você é meu filho? Você tem essas manias? Eu nem sabia. Nossa, eu tenho que dormir 10 horas com você do lado? Não. Eu não gosto do seu cheiro, não gosto de como você come. Exato. Então foi que aí... aproximação, né? Crianças nasceram nesse período, mães nasceram, amanhã é Dia das Mães, né? Mulheres se tornaram mães em meio... Isso. E não puderam ter aquele apoio, rede de apoio, né? Que a gente fala tanto, que as pessoas falam tanto, tiveram que se virar porque não tinha essa troca. Então, para pensar um monte de coisa que tem. Exato. Tanta mensagem que tem esse livro aqui. Eu acho tão interessante ouvir você. Você nem sabe a história assim, não, né? Não sei. Eu vi aqui o meu resumo. Então, esse é uma das coisas sensacionais de você escrever um livro. Exato. Porque você escreve, você está pensando numa coisa. Quando esse livro vai para o mundo, as pessoas te trazem coisas que você nem pensou também. Eu acho isso incrível, incrível. Eu já recebi tanto feedback, assim, de coisa... que a pessoa refletiu a partir daquela história que nem eu pensei. Exato. Então, assim, é sensacional para você ver, assim, é um mundo que se abre, né? Assim, você vai até, às vezes, tentando levar uma reflexão, mas ele não fica só naquela única reflexão, ele abre um leque de reflexões. O estímulo, né? O livro, ele eu estimula, acho, assim, né? incrível. Assim, você nem conhece a história na íntegra e você trouxe muitas questões, né, que fazem parte desse contexto aqui.
Nossa, é assim, por isso que não dá para parar. Não, por favor, não pare, continue Não dá sempre. para parar, porque, nossa, e quando a pessoa fala assim, Grazi, depois que eu te conheci, eu comecei a comprar um monte de livro pro meu filho. Que legal. Então, assim, quando as pessoas trazem esses feedbacks, essas histórias, assim, agora eu tenho um montão de livro depois que eu te conheci. Então, assim, você... não tem como parar, né? Você fica mais estimulado, assim, a continuar. Não, mas dá pra ver no teu olhar, assim. Você muda até a forma, assim, né? De quando a gente faz o que a gente gosta, é muito diferente. Eu nem ligava muito pra livro infantil, eu comprava porque a escola pedia e não sei o quê, a maioria, né? E hoje em dia que a criança tem muita coisa online, então... E aquela questão cognitiva, né? Neurocognitiva, que você tem que pegar, a criança tem que sentir, né? Tem que, né? Então, assim, eu acho que o livro, ele traz esse mundo para a criança, né? Ô, Grazi, agora deixa eu te perguntar. Lembra que eu te falei que eu estava fazendo uma pesquisa de criança para 3 anos, né? E, assim, para mim tá sendo muito interessante, porque meu filho já tem 18. Então, a gente descola... sim. Né? Total. Né? A gente vive cada etapa como mãe intensamente, mas a gente acaba descolando. E uma das coisas que eu percebi até, né, nessa questão das crianças, né, de 3 anos, principalmente, que foi aqui que eu pesquisei, é que, assim, e foram 2, então cada uma tem uma forma, apesar de estarem na mesma idade, cada uma tem uma forma de lidar. Então, assim, o que eu ia no seu, até enquanto pedagoga, essa coisa toda, tipo assim, como que a gente pode estimular essa criança e como que a leitura, ela, aí pegando, lógico, né, o teu nicho, que é isso que é o objetivo, como que estimular a criança utilizando a leitura e como os pais, que eu acho que, né, até para a sociedade de uma maneira geral, né, porque o mundo do celular, hoje em dia, os pais colocam para assistir. E esse momento da contação, não precisa usar técnica, né? Não, enfim. Mas como é que a gente pode estimular essa criança, e depois a leitura, e depois os pais, assim, né? Então, ó, assim, para fazer eu já vi uma tirinha, só para ilustrar um pouquinho o que eu vou falar. Tá. Que é uma tirinha bem famosa, que tem até na internet. Tem uma mãe com um celular, sentada como se fosse num banquinho de praça, e a mãe tá com o celular e o filho tá com o celular do lado. Tá. Nesse banquinho. No outro banquinho, assim, do ladinho, tem uma mãe com um livro e a criança com o livro. Tá. Aí a mãe que tá com o celular pergunta pra mãe que tá com o livro na mão, nossa, como você faz pro seu filho ler? Então, onde que eu quero chegar? O exemplo é uma coisa, assim, forte. Porque, assim, a criança tá pelo exemplo. A mãe desse lado tá com o celular, a criança tá com o celular. A do outro tá com o livro e a criança tá com o livro. Então, assim, a gente tem que dar o exemplo. Acho que até Ruth Rocha, que é uma Rocha, né? que ela é uma famosa escritora, né, conceituada, ela fala muito dessa questão do exemplo. Então, assim, eu acho que os pais têm que eles se conscientizarem, assim, eles terem uma mudança, assim, de mentalidade também. Porque se eu só tô no celular o dia inteiro, a criança tá olhando para mim, que sou a mãe, e a criança só me vê no celular, ela vai ter vontade de só ficar... É o que ela tem de referência, né? Exato. É a referência dela. Então, a gente tem que fazer, assim, uma autorreflexão de que a gente tem que começar esse trabalho com nós mesmos, né? Assim, de pensar, nossa, a leitura é muito importante no desenvolvimento, para a criatividade, né? Quando a criança que lê na infância, que tem contato com livros, quando ela for um adulto, ela vai ser aquele adulto capaz de produzir ideias, né? Porque ela tá como se fosse uma ginástica, né? Quando a gente vai no médico, né? Vai no cardiologista, por exemplo, ele pergunta, e aí, o que você está fazendo para movimentar seu corpo? Né? Você anda, você faz alguma atividade física? E para o nosso cérebro, é a leitura. É verdade, faz sentido. Então, é a leitura. Então, a gente tem que como se fosse uma ginástica mental. O desenho, né, que você citou, ele entrega tudo pronto. O que eu quero dizer com isso? A criança, quando está assistindo o desenho, ela não está criando nada. Porque ele já tem a história e já tem o desenho. Então, ela não está fazendo aquele exercício de criar nada. Quando eu conto uma história,
né? Se eu tô contando aqui, se eu vou contar uma história para minha filha, por exemplo, sem um livro, eu tô contando a história, e o que tá acontecendo na cabeça dela? Ela começa a imaginar, tá criando. Então, assim, ela já começa aquele exercício de criatividade, um exercício mental. Então, o cérebro dela está trabalhando. Enquanto um desenho, eu estou entregando tudo pronto. O celular, eu estou entregando tudo pronto para ela. Ela não está criando nada ali. O aplicativo já está tudo pronto. Então, alguma coisa que ela está vendo já está tudo pronto. Então, a gente tem que, assim, como pais, a gente tem que pensar nessa coisa, assim, desse estímulo, porque não é um estímulo só para agora, para a infância. Isso aqui vai reverberar para a vida inteira. E mesmo se ela for pequenininha, né? Nossa, pode começar assim, bebê. O contato pode começar assim. Lá no começo do podcast eu falei que eu já contava desde a barriga. Exato, desde a barriga. Então, assim, esse estímulo você começa de cedo mesmo. Não tem, eu só quando tiver 5 anos que eu vou comprar. Não, gente. Você pode começar esse estímulo bem cedo. E, por exemplo, a criança, né, de 3 anos, assim, é muito interessante porque você vê, pelo menos, né, o que eu fiz, assim, ele era muito esperto. Então, você pedia as coisas, eles associavam muito rápido também. Porque, assim, as crianças, cada idade tem um marco de desenvolvimento, né? Tá. Então, a de 1 ano tem que ter minimamente algumas características, já saber fazer alguma coisa. A de 2, a mesma coisa. Então, tem os marcos de desenvolvimento de cada... Sim. Então, a de 3 anos já tá bem assim, em relação a 1 aninho, ela já sabe fazer bem mais coisas. Se eu ler um livro aqui para uma criança de 3 anos, ela já consegue identificar, né? Esse aqui tá pulando, tá andando. Ele já consegue fazer algumas interpretações que o de 1 ainda... tá naquela fase e ele ainda não consegue fazer essas associações de 3 anos. Então, cada idade tem esses marcos, né, de desenvolvimento. E aí eles fazem aquelas perguntas incômodas, né? Que é o que eu falo, às vezes, quando eu vou pra reunião, que eu falo assim, gente, eu vou fazer pergunta de 3 anos. Porque é aquela pergunta que ninguém quer responder, né? Ou, tipo, ninguém, tipo, não sei, tal, né? Então, eu sempre... Ai, meu Deus, e agora? Que eu então, isso eu percebi. Porque, por exemplo, eu fui fazer algumas atividades com eles, né? Especificamente. E uma delas era pra identificar os objetos semelhantes. Então, a gente usou meia. Aí... a mãe dele foi lá, pegou um monte de meia, e aí eu fui tirando dos pares, e ele também já foi ajudando, tal. E aí, algumas meias, ele pegava e falava assim, essa daqui é minha, tia. Aí eu falava, nossa, ele já sabe, porque assim, são 4 irmãos. E tipo, chegou uma hora que ficou escadinha, então é tudo muito junto ali. Aí ele pegava e falava, tia, isso daqui é minha meia, né? Aí eu falava, é sua. Ah, essa daqui é do meu irmão. Eu falava o nome da criança, então ele ia. Tá. Aí eu peguei e falei assim, agora a gente vai bagunçar tudo. Bagunçamos tudo lá, as meias e tal. E o de 3 anos já consegue fazer essa identificação. Exato. E aí eu comecei a bagunçar, ele foi lá e, tipo, adorou, né? Vamos bagunçar também, né, tia? Não sei o que e tal. Aí eu peguei e falei assim, a gente bagunçou, agora tem que arrumar, né? Agora você me mostra quais são as meias iguais, né, que a gente... Aí ele começou a pegar essa, fiz a bolinha, SS. Eu falei, nossa, que é o que eu falo, a gente esquece. A gente esquece depois que passa dessa fase. Eu falei, nossa, foi muito rápido, ele fez as associações muito rápido. E aí, o irmãozinho dele, que tem acho que 2, alguma coisa assim, que eu percebi? Que ele vai copiando o que o outro faz. Ele não pegou por si só, né? Não. Ele meio que imitou. A referência, né? Então, porque, então, cada um já tem... Já passou, né? Então, exatamente. Na vida é assim, né? Então, para mim, foi uma experiência muito, muito interessante. Aí, pegando um pouquinho da questão do livro, chegou uma hora que eu pedi para ele contar uma história... De 3 anos. De 3 anos. Ou ele cantar uma música. Aí ele olhou... Eu falei, você sabe? Eu sei. Você quer cantar? Aí, não, primeiro a gente perguntou se ele queria cantar. Aí ele falou que não queria cantar. Aí a mãe dele foi lá, pegou o celular, trouxe a música no YouTube. Ele não queria. E aí ele também não quis contar a história. Então, tipo assim, ele criou ali naquele momento ele, tipo, criou uma barreira. Ele falou, eu não quero, não vou, e ele se fechou.
né? Se fechou. Mas é o mesmo da meia? É o mesmo da meia. Eu fiz várias atividades e tal, até para poder... Porque depois para associar os teóricos, né? Mas eu achei muito interessante, porque assim, ele se colocou à disposição na atividade de encaixe, de pular amarelinha, e super cooperativo, e o que era dele ele demonstrava, né? Vou jogar aí uma pimentinha só para você refletir. Talvez se você tivesse começado pela atividade da história, ele teria feito, porque ele pode ter se cansado. O estímulo, né? Exatamente, porque ele já usou um tempo, assim, de atenção e concentração. Tá. Então, até 3 anos, né? Ótimo. Ele tem um tempo de concentração. Por exemplo, a Isis, quando ela sentiu curiosidade de ir no cinema com 4 anos. Nossa, que legal! Porque tem criança que dorme, chora, berra. Então, mas eu vou chegar lá. 4 anos. Então, eu levei ela no cinema até para matar a curiosidade dela, para ver como era. Mas eu pensei, acho que isso não vai rolar. Não vai dar muito certo. Então, ela com 4 anos, ela ficou só até determinada. Eu acho que foi meia hora no máximo que ela conseguiu ver o filme. Depois ela... Não foi, filha? Não tem aquelas grades assim que ficam entre uma poltrona e outra, assim, no corredor? Sei. Aí a Izzy já tava fazendo cambalhota nessas grades, eu tentando ver o filme, mas aí ninguém vai ver o filme. O filme já foi. Então ela só conseguiu meia hora ali do filme, 40 estourando, assim, no máximo. Porque eles têm um tempo, né? Tá. Então 3 anos também tem um tempo, assim, de concentração, né? Então eu levei mais o filme mesmo, a gente viu um terço do filme. Então, assim, a criança, hoje em dia, ela já vê o filme inteiro. Sim. Então, você vê, hoje com 6 anos, você vê, cada idade, né? Então, tem um tempo também. Sim. Quando eu vou contar a história para criança de 3 anos, tem que ser mais rápida, tem que ser mais interessante, porque se eu ficar muito tempo contando, daqui a pouco tá todo mundo em pé. Entendeu? É verdade. Tem razão. Então, assim, aí você precisa ver o tanto que eu vou me rebolar quando tenho criança de todas as idades. Então, ali, Meu assim... Deus! Aí os grandão estão lá sentados no canto, os de 2 anos já estão andando pela sala. Começa todo mundo sentado, tudo bonitinho, né? Mas à medida que o tempo vai passando, as de 2 anos já estão andando, os de 4 já estão mais assim... E os de 6, 7 anos estão em pé, prestando atenção normal. Então, para você ver que cada idade tem um tempo, assim, de concentração e tudo mais. Então... É uma boa dica. Papai, mamãe, aí também quando forem, porque eu já estou fazendo a pesquisa, já está terminando, né? Então, assim, minha próxima fase será em outro momento da vida. Então, é usar essa questão do tempo de prestar atenção, talvez, se você tivesse feito a atividade da história antes, ele teria feito. Mas como ele já tinha tido você já usou muito tempo de atenção dele, né, que já... Né? Se você um dia tiver a oportunidade de fazer de novo e você inverter, você pode testar essa questão aí. E é bem interessante porque, assim, uma das coisas também que eu percebi, né, durante as atividades, é que quando ele conseguia fazer a atividade, né, que a gente pedia, tá? Minha professora fala até outro nome, mas eu vou falar atividade, não sou pedagoga, né? E aí eu lembro que quando ele acertava e a gente colocava uma questão de estímulo, ai, que legal! Ele até batia palma, aquela coisa toda, tal. E quando essa especificamente que ele falou não, eu senti uma frustração tão grande dele, assim, sabe? Aí eu falei, nossa, que interessante. E é interessante isso, assim, a gente pensando, né? Porque não é porque ela tem 3 anos que ela também não se frustra, né? Porque o fato dele falar, não quero, mas aquilo incomodou a minha percepção, obviamente, né? Do que eu vi. Tipo assim, não quero fazer. E até, tipo, fechou o braço, assim, sabe? Você vê que ele se fechou para aquilo dali, né? É como se ele falasse, já deu pra mim. Já deu, calma, deu. Já deu pra mim. Que é isso que eu te falo, que quando a gente é adulto, a gente não tem o já deu. A criança é bem sincera, já deu, acabou. Cara, que saco. Preciso respirar aqui. Aí a gente adulto, a gente tem que se adequar. Olha que coisa chata. Na sua cabeça já deu há muito tempo, mas... Eu vi um shortzinho que passaram pra mim, né? E era assim, eu não sei quem da empresa ia fazer um evento. Eu não sei se era pra pessoa que... Devia ser pro chefe, alguma coisa assim. E a menina, eu acho que ela traz exatamente esses insightzinhos, assim. Aí o pessoal falou, porque ela vai voltar tal dia, a gente vai fazer uma vaquinha, não sei o quê. E a pessoa lá trabalhando, né, tipo...
Aí quando chegou, né, quem vai participar? Aí ela disse o quê? Aí chega na vez dela, ela fala assim, não, eu não vou participar não. Aí ela continua, mas por quê? Porque eu não quero, porque eu não tô afim. E continua trabalhando. Então, assim, quando a gente é criança, a gente fala, não quero, não tô afim, que é o caso. Aí a gente vira adulto. Não, porque eu não quero. Não quero. Não, mas não quero. Acabou. E as pessoas não entendem isso. Não entendem. É muito interessante isso, né? O pessoal fica escandalizado, né? Agora vamos falar do teu lançamento, né? Que a gente tem lançamento aí, né? Tem. Agora, aí eu falei pouco aqui do Som da Flauta, que foi 2021. O Som da Flauta, gente. Foi em 2022. A gente tá em 2023. Eu também. A gente perdeu no tempo, né? Já me perdi aqui. Lancei em 2022 também. Foi, assim, uma inspiração da Isis também, esse. Nossa. Porque ela tinha... Eu comprei uma flauta para ela quando ela tinha 4 ou 5 anos. Aquela branquinha, aquela begezinha. Aquela flauta doce, né? Sei. E aí, me inspirou também, ela com aquela flauta em casa. Aí aqui é uma história de amizade desses 2 meninos, eles são primos. Eles eram muito amiguinhos, assim, quando era criança. E eles tocavam flauta juntos e eles fizeram uma música juntos também. Tá. Quando crianças, né? Acontece que um deles foi embora. Que chato. Né? E aí começa aqui, o Joaquim ficou um pouco frustrado e tal, né? O priminho dele foi embora, né? E ele meio que abandonou a flauta. Mas aí tem uma reviravolta que vai acontecer. Eu já tô triste. Ele embirrou da flauta porque ele lembrava da flauta do primo dele. Entendeu? Aí ele meio que fugiu e tal, mas depois tem uma reviravolta. Ela um livro bem bacana. Não vai contar. Não vou. Você que compra o livro, pra você saber. Ronald Martins ilustrou também um livro bem bacana que fala de música e amizade. Que legal. Muito bonitinho. E esse foi pela editora Em Prosa e Verso. Né? Esse aqui foi título, a arte, né? do Ronald mesmo, né? Ele fez bonitinho. O título aqui com... E os bonequinhos ele também fez? Tudo. Poxa. Ele fez o projeto gráfico todo. Aqui o Ronald. Ronald, se você vê esse podcast. Lógico que ele vai ver. Já curte, se inscreve, compartilha que o seu nome tá aqui, meu filho. Muito bom ilustrador, por favor. Gente. As ilustrações dele são lindas, assim. Ele já ilustrou inúmeros livros. É muito suave, né? O jeito que as crianças... Muito bom. Que lindo, né? E aí... Chegamos no lançamento, né? Brunitius, coloca... Deixa eu ver qual que é, meu Deus. É a última foto, se eu não me engano. É que tem... Peraí, deixa eu ver o número da foto aqui. O Bruno, coloca a foto que ela tá com o livro Guido Rei. Do Queixo Erguido. Rima, Erguido. Gente. Olha que linda. Aí tá, volta uma aí. Eu não sei a ordem. Não, pode voltar. Aí, essa... Opa, não. Mais uma, Bruno. Não, pode ir, Bruno. Vai. Isso. Aí, parou. Stop. Não, volta. Volta, criatura do pai. Aê, muito bem. Esse é o seu mais novo livro. Esse é o meu mais novo livro. Esse aqui, gente, a Isis é muita inspiração. Eu tô vendo, gente. Olha o sorriso igual da mãe. Bonitinho, né, gente? Muito gostoso, aqui, né? Esse livro eu comecei a escrever ele ano passado. Tá. Na época da política. Tá. Não vou entrar... Não, sangue de Jesus tem poder nessa vida. Tá amarrado. É só para contextualizar, mas não vou entrar nada de partido. Não, pelo amor de Deus. Até porque não tem nada a ver com isso. Que, foi assim, eu estava assistindo um programa de televisão, ano passado foi muita política, né? 2022 e tal. Aí um candidato começou a chamar o outro de soberbo. Você é muito soberbo, você é metido, você não sei o quê. E a Isis me perguntou na época... pergunta. O que é soberbo? Aí eu tentei explicar assim, né? Soberbo é isso, mas assim... Não saía. Saía, mas ela não entendia, né? Ela não entendeu. É difícil, né, Isis? Sei disso, né? E daí... Quer trazer ela aí pra ficar com você? Que aí você já fala junto, né? Quer vir pra cá, filhinha, que a gente já participar? Tá terminando, vem. Já tá no finalzinho, cuidado pra não tropeçar. Isso, fica aí com a mamãe. Aí, na hora eu pensei em criar alguma coisa assim pra materializar o conceito de soberbo. Tá. E aí nasceu o Guido.
Ai, que legal. Porque ele é o rei do Queixerguido. Ele é um rei que legal. metido. Ele é um rei que se acha demais. Se acha, tá se achando. E ele tinha um reino, né? O reino dele chamava Queixerguido. Que legal! Aqui, ó, ele se achava, todo mundo babava ele, assim. Ai, né? E ele se achava, ao jeito que ele comandava o reino dele, ó, se achava. Tinha nem postura. Não, né? Zero postura, zero respeito pelas pessoas, bem soberbo, bem se achava muito, né? Aí, só que teve uma confusão aqui no reino dele, e aí o reino dele desabou. Lógico, o reino dele caiu. Tá. Então, aí que começa, assim, a mudança na vida de Guido, né? O reino dele caiu, e agora, o que eu vou fazer? Não tem mais reino. Mas ainda tenho meus seguidores. E para você ver aqui, ó, tem uma hora que ele vai fazer um pronunciamento aqui, é aqui mesmo. Que legal. Pros súditos, pros seguidores dele, e ele chama os súditos de, réis habitantes de Queixerguido. É o jeito que ele tratava as pessoas. Nossa. Então, assim, e ele foi atrás de outros reinos para ele comandar, né? Vou mostrar aqui rapidamente. Ele foi todo pomposo aqui. Olha aqui as pessoas. Foi o Flávio Carlos, da editora Clube da Cultura, que fez ele... foi ele que fez? Ele fez o projeto gráfico aqui, a ilustração. Ele se envolveu muito nessa história, a gente conversou muito. Ele fez várias comparações, assim. Imagino! Ele estava super empenhado nesse ano aí, viu? A gente conversou muito, eu vi que ele mergulhou nessa história, que ele se empolgou para fazer, assim. Pelo menos foi a minha percepção, assim, conversando com o ilustrador. Essa ideia aqui foi totalmente dele. É porque é você olhando de cima. Ele tá olhando as pessoas de baixo, né? Exato. Como se fosse servidores mesmo. Então assim, é uma questão assim de superioridade mesmo. Superioridade, total. Então ele lembrou de várias pessoas. Pra cá, ele só fica pertinho da mamãe. Lembrou de várias pessoas e tudo aqui, e se inspirou aqui, foi criação dele. Esse Guido que existe aqui, né, baseado na história, obviamente, mas foi ele que criou. Esse bigodinho, ele pensou em tudo. Ele vai vir aqui, esse danado. A gente tá com a agenda já pra trazer, pra ele falar sobre... Foi muito que é uma legal. carreira muito bonita também, né? Nossa, ele desenhou, olha que lindas ilustrações. E cada reino já tinha um rei. Poxa, é verdade. Porque ele perdeu o reino dele. E foi atrás de outros bonitão. reinos. Só que na cabeça dele, como ele se achava muito, ele pensou que ia ser muito fácil expulsar o outro rei. Ele assumiu o reino. Tá, bonitão. Só que não foi assim. Aí, né, começa aqui a autorreflexão de Guido, né? Então, ele chegava no reino e os reinos eram organizados. Tinha estatutos. O dele não tinha. Era uma zona. Cale-te boca. E aí, a Isis trouxe aqui uma reflexão para mim que, assim, mãe, todos os reinos aqui têm regras, né? E na nossa vida, todo lugar tem regra. Sim, né? Você vai na piscina do prédio, lá tem uma série de regras. Não é bagunçado o negócio. Você vai trabalhar, você não pode ir de chinelo, né? Com o cabelo bagunçado. Não pode. Então, todos os lugares têm regras. Então, todos os reinos aqui tinham regra. Do Guido, não. Ele se achava muito... O Guido se achava tanto que ele achava que só a existência dele naquele reino já era suficiente. E eles já estavam, assim, ó... E o povo já não estava aguentando ele, né? Por mim, já basto, né? Exato. Eu me basto. Então, ele se achava muito, né? E algumas professoras já compraram esse livro e trabalharam com as crianças em sala. Dá para trabalhar em liderança. Exato. A síndrome do pequeno poder. Nossa, muito bom. É a síndrome do pequeno poder. Muito bom. E a pequena pessoa se acha tanto que tem um poder desse tamanho, mas ela fala com você e você fica assim, nossa, é tudo isso? Não, filho, menos quase nada. A síndrome do pequeno poder é uma coisa muito complicada. E é uma coisa bem atual. E como? Porque o ego das pessoas tá muito inflado, né? Então, tem muito Guido por aí. Tem muito. Nossa, é super aplicável. Eu vi aqui dá pra falar de liderança, dá pra falar da síndrome do pequeno poder, dá pra falar de delegar funções, dá para falar de valorização do colaborador, de pertencimento, dá para falar muita coisa aí. Tá vendo? Olha, eu adoro, gente. Aí o Guido ia de reino em reino se achando, falava assim, olha, eu cheguei aqui, manda esse rei que tá aí embora que eu cheguei, sou o Guido.
Aí as pessoas dos outros reinos ficavam assim, nossa, por que ele tá falando assim? Porque os outros reinos tinham outro sistema, as pessoas se respeitavam. Ninguém entendia por que uma pessoa era tão metida daquele jeito. Aí, não, calma, amigo. Aqui a gente tem regra XYZ. Para entrar aqui, você vai ter que seguir essas regras. Aí ele fala, não vou seguir regra nenhuma. Não vou seguir, não. Assim, eu já me acho, já sou bom demais para seguir essas regras aí. Aí, o que ia acontecendo? À medida que ele ia nos reinos, ele ia perdendo seguidores. Ele não queria entrar, mas as pessoas se identificaram com aqueles princípios, né? Sim. Não, eu vou. Aí, ele ia de reino em reino perdendo seguidores, entendeu? Porque ele chegava lá, olha, cheguei, não sei o quê, vou acontecer. Não, aqui, para você entrar, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Aqui funciona assim. Se quiser, quiser, pode entrar. Se não quiser, ele, não quero. Não quero. Até porque ele ia ter que se submeter, exato, né, às regras. E ele não, ele era muito bom para isso. Muito, nossa, superior demais para entrar. Os birrentos adultos, aqui, né? Ó, tem uma parte aqui que as pessoas estão lendo, ó, para entrar, aqui tá aqui o estatuto. Que bonitinho. Aí o Guido, não vou entrar não. Aí se eu falar mais, eu vou contar o fim da história. Não, tudo bem, tá legal. E esse é o seu mais novo lançamento, né? Mais novo lançamento. E onde que a gente pode achar seus livros? Esse aqui é comigo. Tá. Pelo seu Instagram? O meu Instagram é Grazi Escritora. Eu tô vendendo eles ainda tem lá, gente. Uhum. E esse livro, ele vai ter uma continuidade. Ai, que legal! Olha que legal! Porque, assim, ele acaba de um jeito, mas aí eu fiquei pensando que em outro momento ele poderia ser diferente. Eu acredito nas pessoas. Olha, vamos ser legal. Depende. Tem hora que sim, tem hora que não, tem hora que eu quero jogar pela janela, mas tudo bem. Então, por acreditar nas pessoas, eu dei uma segunda chance. Eu vou dar aqui... Ah, que legal! Pro Guido. Vai ter o Guido 2. Tem gente que leu e achou o Guido muito engraçado. Tem gente que achou ele insuportável. Então, as pessoas trazem coisas. Nossa, o Guido é engraçado, né? Porque ele é tão arrogante, assim, o jeito de falar, que ele até chega a ser parece uma hilário. Criança mimada, né? Na minha visão, assim. Não, o Flávio faz um trabalho muito legal, né? Ah, nossa, ele arrasou muito. Muito mesmo. Grazi, agora eu vou te fazer 2 perguntas. Ô, Bruno, põe o método Carreira Consciente, por favor. 2 perguntinhas. Aí ficou linda essa foto, né? Ficou muito bonita. Então, bora lá. Carreira Consciente. Grazi. São 2 perguntas que eu faço para os meus convidados, né? Baseado aí no Carreira Consciente. Na sua carreira profissional, você mudaria algo na tua história? Não, porque, assim, as mudanças que eu já fiz na história existente já me completaram. Essa questão mesmo, assim, eu ficou muito tempo adormecido sem eu trabalhar com ilustração, livro, mas chegou o momento, vamos dizer assim, parece que chegou o momento certo de eu trazer os meus livros, né, para o mundo. Então, ficou adormecido, mas eles vieram. Eles aconteceram. Então, assim, nesse sentido, eu não mudaria. Porque, assim, eu já publico, eu já escrevo. Sim, se fosse para mudar a história, essa resposta, eu falaria assim, eu poderia ter escrito antes, eu poderia ter publicado antes, mas eu acho que veio no momento certo. Não foi uma coisa, assim, no meu caso, que ficou 100% apagada. Estava lá no meu íntimo, né, a questão de livro infantil, de história infantil, mas ela veio à tona com o nascimento da minha filha. Então, nesse sentido, eu não mudaria, porque ficou adormecido, mas aconteceu. Entendeu? Então, acho que não. Não mudaria. Não mudaria. Bem enfática. E para você, o que é uma carreira consciente? Uma carreira consciente? Quando você pensa em consciência, é uma coisa que você está bem certa daquilo que você está fazendo. Né? Eu tenho consciência de que escrever livros é um trabalho importante. Estou tentando aqui chegar lá. Não, tudo bem, fique tranquila. Chegar aqui na minha resposta final. É um trabalho que pode mudar, assim, a mentalidade das pessoas. Então, talvez carreira consciente é uma carreira que você construiu, consciente, é uma carreira que tem a ver com você, que tem a ver com sua história de vida, que tem a ver com com seus dons, digamos assim, né? E que essa carreira pode mudar a vida de alguém, né? Pode transformar. Então, acho que, assim, na minha
na minha reflexão aqui, eu diria que carreira consciente é aquela que você construiu baseada naquilo que você sabe fazer, nos seus dons, nas suas capacidades e tal, e que transforma a vida de outras pessoas. Né? Porque não adianta nada você fazer uma carreira que não, assim, né? Pensando agora, que não transforma, não muda a vida de ninguém, que não tem muito sentido na vida de outras pessoas. Uhum. Então, a carreira que faz sentido, que pode mudar, que você pode conversar, que você pode, assim, ó, conversando com você, eu contando um resumo da história, você trouxe insights. Então, isso para mim é uma carreira consciente, é uma carreira que muda, que você está fazendo aquilo que você está gostando, né? Quase que não é um trabalho que você gosta tanto de fazer aquele trabalho, que aquilo não é nenhum. Você tem até assim, não, trabalho, eu amo fazer isso. Sim. Quero morrer fazendo isso, entendeu? Porque eu me completo, me sinto bem fazendo aquele trabalho. Então, eu chamaria isso de uma carreira consciente. Carreira consciente, muito legal. Ô, Grazi, como é que faz para te achar, para comprar teus livros? E também tem o projeto das meninas também, né? São 2 Instagrams, né? O das meninas, qual que é o Instagram? O Instagram é @escritoras da nova geração. Tá bom. Né? Muito fácil. Dá lá um Instagram, Escritoras da Nova Geração, parece rapidinho. Tá, e o Grazi, os seus projetos, né? Os meus, tá lá no @Grazi Escritora. Tá. Meus livros estão nas editoras, né? Tá. E o do Guido, só que tá só comigo por enquanto, né? Tá, você não tá Mas na aqui, Amazon, você ainda não tá. Na Amazon tem esse aqui, O Segredo da Árvore. Tá. E aqui você pode encontrar O Som da Flauta comigo. Tá bom. Que eu ainda tenho alguns. E também na editora, em prosa e verso. Esse aqui tá na editora. O Se Pular Vai Voar, se eu não me engano, tá em várias lojas online, tá né? Bom. Sim, porque faz tempo que eu não pesquiso, mas ele tava na Cultura, tava na Amazon, tava em várias. Certo. O Se Pular Vai Voar. Mas também tem alguns comigo ainda. Tá. Só não tenho mais, eu não tenho mais Tirinhas, não tenho mais o Rimão. Sério? Não tenho mais Fada Plain. E que mais, gente? Aí seria uma Emoções nova... eu também não tenho mais. Aí seria uma nova edição. Se for para sair. Mas eu acho que eu posso pedir para uma nova impressão também. Impressão para edição. E aí te acha no @Grazi. Grazi Escritora, tudo junto. Tá legal. Parabéns pelo seu processo de vida, pelo seu dom, porque eu acho que isso daí é um talento, né? A gente fala... Na Bíblia fala dos talentos, né? Então, acho que Deus te deu... Deus deu para todo mundo, né? Mas o teu veio muito cedo. Para alguns não vem tão cedo, né? Mas para outros vem. E eu acho que você você respeitou o teu dom, o teu talento aí também, tá? Então, eu queria te agradecer por você estar aqui, por você passar esse tempo, né? Disponibilizar o seu tempo para estar aqui, trazer a sua baby, né? Né, Is? Ficou bem focada aí agora, nesse finalzinho. Né? Tá vendo? Ó, seu primeiro podcast aos 6 anos. Dá um tchauzinho lá. Ó lá, ó. Você já pode falar para os seus amiguinhos. Que participei de um podcast. Participou de um podcast. Aí, quando sair, você mostra para os seus amigos da escola, para as mamães. Eu acho que a timidez escondeu ela atrás aí. Não, mas é normal, faz parte, viu? Gra, obrigada por você estar aqui, por você ter vindo. Foi muito lindo a tua história, muito bonita. A gente... É um trabalho muito sensível, né? De cuidar e proteger as nossas crianças, né? Que eu acho que isso é muito legal. E trazer o lúdico. Pensa nessa questão dos adolescentes, que eu acho que vai ser muito interessante, né? Eles estão precisando ser acolhidos, né? Sim. Então, de alguma forma, é muito legal o seu trabalho. Que bom. Eu que fico muito grata, né, pelo convite. Adorei participar. Que bom. Como eu disse, foi o primeiro podcast, yes! né? Muita entrevista e tal, live, mas podcast foi a primeira vez e eu adorei Espero participar. que venham muitos e muito mais aí para você. Tá? Tomara. E você que acompanhou a gente aqui até o final, não esquece, vai lá, gente, se inscreve, aperta o sininho lá e também dá um like. E aí espero, né, que vocês tenham gostado, obviamente, né? E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.